Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Quem vos saúda é o pastor Felipe Coutinho, diretamente da cidade de Guarulhos. E é com muita satisfação e alegria que nós iremos dar início ao projeto Pregador Eficaz. Esse projeto, irmãos, que é mais uma mentoria para nós melhorarmos a performance de nossas mensagens. Nós que pregamos a palavra de Deus temos a grande responsabilidade, de estar transmitindo a mensagem de Deus aos ouvintes. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso projeto falando então aí sobre o que é pregar. O que é pregar, pastor? Vamos ver. Está escrevendo aqui na lousa, espero que a imagem fique boa para os ouvintes. Pregar é fixar. Ficou bom, hein? Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo o quê? Estamos fixando no coração dos ouvintes. É como fixar um prego. Nós temos que fixar a mensagem no coração dos ouvintes. E quando ela é fixada, ela tem o poder de transformação. Ela tem o poder de aquebrantamento ao ponto da pessoa se render aos pés do Senhor Jesus. Isso nos faz lembrar a mensagem que nos relata em Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele prega a palavra de Deus, uma mensagem direcionada pelo Espírito, uma mensagem cristocêntrica, as pessoas ali se convertem a Jesus. E a Bíblia diz que foram por cerca ali de 3.000 almas. Então veja só, não só com Pedro no passado, mas ao decorrer da trajetória da igreja, muitos homens e mulheres de Deus foram levantados com grandes sermões, palavras cristocêntricas, que foram poderosas o suficiente para arrastar multidões. Nós podemos lembrar de Carlos Spurgeon, entre outros avivalistas, que vieram no decorrer dos séculos passados, que foram usados grandemente na mensagem, na pregação da palavra de Deus e que arrastaram multidões. Nós, na nossa atualidade, a igreja atual, tem tido essa dificuldade. Muitas pessoas têm se apegado a movimentos. Nós temos visto, como a gente costuma dizer nos altares, que as pessoas, alguns pregadores estão enchendo linguiça. Por quê? Porque não tem mais o interesse de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Como um pregador pode pregar a palavra de Deus se ele não conhece as Escrituras? Coisa muito legal, muito interessante, que no nosso PDF, na nossa apostila desse projeto, nós temos lá um plano de leitura para você que quer ler a Bíblia em um ano. Nós temos ali o plano de leitura, porque para o pregador da palavra de Deus é muito importante. Nós temos a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus ao coração dos ouvintes. Então nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que examinar as Escrituras para se apresentar como obreiro aprovado. E como nós conseguimos ser um obreiro aprovado? Lendo as Escrituras, interpretando de forma correta, através também da ajuda da teologia. O que é a teologia? O que supostamente aí diz essa palavra? Vou escrever aqui para os meus irmãos. Teologia. Teologia. Tá aí. A teologia nos proporciona, essa palavra nos proporciona estudo de Deus. Só que nós vemos que essa palavra não é muito feliz. Por quê? Porque Deus ele não é um objeto para que ele possa ser estudado. Como um cientista pega o objeto e estuda. O nome mais correto da teologia seria o estudo sobre
a revelação de Deus. Qual é a revelação de Deus? A Bíblia. Deus, ele é insondável. Nós só sabemos um pouco sobre Deus segundo o que ele quis revelar através da sua palavra. Então, tudo que nós sabemos sobre Deus está relacionado à Bíblia. Está relacionado à Bíblia. Tudo que nós podemos saber sobre Deus está nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos estudar Deus como objeto, mas sim estudar a palavra de Deus. E só vamos saber aquilo que ela nos revelar. Tá certo? Então, teologia, ela nos proporciona essa palavra estudo de Deus, ou estudo sobre Deus. Vou colocar aqui para vocês, do lado, vou escrever aqui na lousa para vocês anotarem aí. Eu acho interessante você que está nos acompanhando ter aí um caderno, uma caneta. Deixa eu escrever aqui. De um lado vai ficar o grego, do outro lado o português. De um lado aqui grego, do outro lado português. Para nós vermos aqui no grego, né? Essa palavra é grega, teologia. Theo, que é Deus. Aí aqui a gente vai acrescentar assim: T-H-E-O-S. Theos. Tá? Isso aqui em português é Deus. Agora, logia. No grego é logia, tá? Para nós é logia, mas no grego é logia. Logia. Estudo. Por isso, então, estudo sobre Deus ou estudo de Deus. Então ficou bem claro aqui, você pode estar copiando. Acho interessante você estar anotando aí no seu caderno. Então, meu querido irmão, é muito importante, né, e é maravilhoso para você que tem o interesse de estudar a teologia, fazer o básico, o intermediário, o avançado, para que você venhamos ter o melhor preparo, né, na palavra de Deus para transmitir a mensagem de Deus aos ouvintes. Pois, como já dito, né, nós temos que transmitir a palavra de Deus cristocêntrica para que haja conversão, para que haja arrependimento, para que haja o aquebrantamento. E isso somente se a mensagem for cristocêntrica. Não podemos estar nos altares, nos púlpitos, como já disse, enchendo linguiça, falando besteiras ou trocando a mensagem por testemunhos, cantando louvores. Momento da pregação é momento da pregação, é um momento da mensagem. Nós temos que preparar melhor os nossos pregadores, os nossos obreiros, para que haja então o crescimento da obra de Deus. É muito bom, é muito importante quando tem em uma igreja um núcleo teológico, quando tem em uma igreja uma escola bíblica dominical. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes perderam, né, esse compromisso com a palavra de Deus, em ensinar. Nós sabemos que nós temos que discipular. Discípulo faz discípulo. Então aqui, já entrando aqui na questão da estrutura da Bíblia protestante, vamos dizer assim, porque na Bíblia católica há alguns livros a mais do que a Bíblia protestante. Na Bíblia protestante nós temos 39 livros no Antigo Testamento, temos 27 no Novo Testamento. Sendo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, o centro é Cristo. Nos dois, tanto no Antigo quanto no Novo, o centro é Cristo. Ele estava desde o princípio. Como ele disse, antes de Abraão, eu sou. Como diz em João, ele é o Verbo. Enquanto Deus criava, o Verbo estava com Deus. Então nós vemos ali a presença em Gênesis da Trindade. Tanto o Pai,
Deus Pai, quanto o Verbo, que representa ali o Filho, quanto o Espírito de Deus, que se movia sobre as águas. Então Cristo, ele é o centro da mensagem. A mensagem sendo pregada no Antigo Testamento, algum texto que você pegar numa mensagem, estando no Antigo Testamento, no momento da aplicação, sempre, não devemos esquecer jamais, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar na mensagem do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo está na mensagem do Novo Testamento. Nós vemos também, irmãos, olha aqui, a teofania. O que é a teofania? Ela é a aparição ou a revelação. No caso, vamos usar aqui a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Cristo, ele apareceu em várias partes, em várias páginas dos contos do Antigo Testamento. Ele se revelando entre os homens. Então Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo, o centro da mensagem tem que ser cristocêntrica. No final, sempre tem que ser Cristo. Então, Cristo, ele é o centro de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Então, em todas as nossas mensagens, tem de haver Cristo. Tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Nós também falamos aí um pouco sobre a teofania, que é a aparição de Cristo também dentro dos textos do Antigo Testamento. E nós vemos a aparição de Cristo dentro do texto do Antigo Testamento. Sim, há muitas vezes em que Cristo aparece, né? Muitos ali teólogos creem no momento em que Moisés pede para ver Deus, passa de costas, né, para Moisés. Alguns acreditam que é Cristo, o quarto homem na fornalha, entre outras. Então, sobre isso que se trata a teofania. Mas agora nós vamos falar sobre alguns pontos importantes na vida de um pregador, para que nós venhamos executar a mensagem aí com êxito, para o alcance daqueles que as ouvem. Vamos começar aqui com o número 1. Qual é o número 1? A importância na nossa vida é o conhecimento. Conhecimento. Da Bíblia. O pregador, se ele não conhece as Sagradas Escrituras, ao pegar um texto da Bíblia, ele não vai conseguir expressar porque ele não conhece o texto e nem o contexto. Nós, no começo da nossa caminhada, né, eu mesmo comecei a pregar muito cedo nas igrejas, ainda praticamente na infância, da adolescência. A gente tinha o costume de tirar palavras aleatórias, né? E a gente não conhecia às vezes o texto, não tinha o conhecimento bíblico. E a gente pegava aquele texto que a gente não conhecia, não conseguia explicar o contexto, e a gente acabava se enrolando na mensagem. Aquela mensagem que a gente se enrola, a gente começa lá em Gênesis falando da criação e termina lá no livro de Apocalipse falando da besta. A gente se perde na mensagem por falta do conhecimento. Por isso que no nosso PDF aqui da nossa mentoria, nós acrescentamos aí o plano de leitura bíblica, né, em um ano. Por quê? É muito importante na vida do pregador o conhecimento. O pregador, ele tem que conhecer as Sagradas Escrituras. Ele tem que praticar diariamente a leitura da Bíblia, né, para ele, quando ele for pregar, ele pregar em cima da mensagem que ele já conhece. Por isso é errado, né, meu querido ouvinte, nós tirarmos versículos aí aleatoriamente. Não, nós temos que sentir no coração a inspiração. Quem vai dar o texto é o Espírito Santo de Deus, que é até o ponto 2. É o ponto 2 aqui. Inspiração. A inspiração
é o ponto 2, é a importância de nós sermos inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, né? Nós devemos crescer na graça, que é o Espírito, e no conhecimento, que é a leitura bíblica. Os dois têm que andar junto. Porque nós, o pregador, o ministro da palavra, ele fica com o conhecimento. Mas a inspiração, ela vem do Espírito Santo. Por quê? Porque quem vai ouvir a mensagem, só quem conhece é Deus. Só quem conhece é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe a necessidade do ouvinte que está ouvindo a mensagem na noite, no dia em que a palavra está sendo ministrada. E ele vai direcionar a palavra exata que aquelas pessoas elas precisam, necessitam ouvir para que haja arrependimento, para que haja aquebrantamento. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E a palavra de Deus também diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui, a verdade ela está na palavra. E o Espírito, ele convence. Então a gente tem que ter o conhecimento da palavra para que o Espírito Santo ele nos mostre a mensagem que deve ser ministrada, né? E ao ser ministrada, o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração dos ouvintes para que eles cheguem ao arrependimento, para que haja o aquebrantamento. Então não pode faltar graça, não pode faltar conhecimento na vida do ministro da palavra de Deus. Então, meu querido, não vamos se limitar apenas à leitura bíblica, mas nós também podemos buscar fontes externas, tá bom? Nós podemos buscar outras fontes externas fora da Bíblia. Porque nem tudo está registrado na Bíblia. E tem algumas coisas que nós encontramos fora. Como nós vemos aí a importância, né, do estudo, da teologia, entre outras pesquisas que o ser humano vem desenvolvendo a respeito das Sagradas Escrituras. Não se limitar apenas ao conhecimento bíblico. Às vezes a gente lê o texto, mas se a gente não tiver ali, né, uma interpretação do texto, se nós não tiver ali uma exegese, uma hermenêutica para nós aplicarmos o texto, nós não iremos conseguir compreendê-lo. Então nós podemos usar fontes externas. Nós temos que estudar, né? Nós temos que se aproximar aí dessas fontes como a teologia, entre outros estudos, que vai ampliando o conhecimento do pregador. Deus ele usa o pregador segundo o nosso conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos esconder, irmãos, na palavra de Deus na tábua dos nossos corações. É somente através do nosso conhecimento que o Espírito Santo ele vai conseguir ali nos usar em cima daquele conhecimento que nós temos. Então, como Deus vai usar uma pessoa que ela não tem conhecimento, que ela não lê a Bíblia, que ela não busca em outras fontes, né? Ela não tem o conhecimento, ela não tem o preparo. Como Deus vai usar essa pessoa? Não tem como. Essa pessoa ela vai ministrar, ela vai pregar, mas em cima da pregação daquela pessoa, ela corre o grande risco, né, de tropeços, como fazer aí uma heresia. Fazer uma heresia. Às vezes, só com conhecimento bíblico é perigoso por isso. Porque nós lemos textos, nós não sabemos interpretar, nós lemos textos, nós colocamos como regra de fé e nós não conhecemos o contexto, nós não respeitamos a cultura da época, nós não sabemos fazer a leitura bíblica. Porque a Bíblia não é só ler, a Bíblia ela é um livro que não é para ser apenas lido, mas ela deve ser examinada, compreendida. Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela também ao mesmo tempo é a mãe das heresias. Por isso surgiram grandes pregadores, grandes líderes, templos grandes, né? Mas que porém, por causa da falta da busca do conhecimento, da interpretação do texto, eles acabaram criando aí grandes heresias. E há heresias que são para a perdição, há heresias que são terríveis. Então nós devemos ter aí o cuidado. Então quanto mais conhecimento, quanto mais fontes você puder buscar, fontes confiáveis, né? Você puder se aprofundar aí no conhecimento, busque.
Busque também direcionamento do Espírito Santo, né, para que você não pregue sozinho. Porque não tem como um pregador ele conseguir êxito pregando sozinho. Às vezes o camarada tem o conhecimento, ele tem uma boa oratória, mas se ele não tiver a graça de Deus, se ele não tiver a unção, se ele não tiver o direcionamento do Espírito Santo e ele pregar sozinho, não vai dar em nada. Ele não vai conseguir êxito. Mas nós vemos aí exemplos passados que foram escolhidos por Deus. Grandes homens de Deus pregaram a palavra de Deus e arrastaram multidões. Inclusive, você vai receber aí no final, né, dessa mentoria um brinde com 2 sermões de um desses grandes avivalistas, né, do qual nós estamos citando aqui na mentoria. Um é Charles Spurgeon, né, e John Wesley. E você vai estar lá analisando esses sermões, tá bom? É o que nós vamos estar oferecendo aí para vocês. Então essas partes é muito importante na vida do pregador, do ministro da palavra de Deus. Agora nós vamos para a próxima parte. Então, falando aí dessas fontes externas, no que elas ajudariam, pastor? Teologia, estudos, né, fora aí da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela não vai te dar todo o conhecimento às vezes que nós precisamos ter. Aí você busca em outras fontes. Um exemplo disso está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 5. No Evangelho de João, capítulo 5, se trata do paralítico do tanque de Betesda. É uma passagem muito bem conhecida, mas eu tenho certeza que nem todos têm o conhecimento do versículo 4. Você sabia que o versículo 4 do Evangelho de João, no seu capítulo 5, ele não está na Bíblia no original? Ele não faz parte do texto original. O texto original todos sabem que é escrito em grego. E no grego não tem o versículo 4. O versículo 4 ele foi acrescentado quando nós recebemos aí a nossa Bíblia em português. O copista ele vai lá, traduz, né, e ele acrescentou o versículo 4 para que nós viéssemos entender a crença dos judeus. Vou ler o versículo 4 para vocês. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 4. Pois um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aqui a ideia do copista ter acrescentado o versículo 4 na Bíblia era explicar a crença do judeu. Os judeus que estavam ali no tanque de Betesda, eles criam que um anjo descia e agitava a água. Por isso que tinha um monte de enfermo ao redor daquele tanque. Só que esse versículo aqui no original não tem. Então foi uma adição de um copista. E isso a Bíblia não vai te falar. Você consegue em fontes externas. Entre outros, né? Tem muitas coisas que você, com fontes externas, você consegue aí adquirir se você estiver buscando mesmo conhecimento. Então, buscar conhecimento nunca é demais, né? Só o importante para nós fazermos é nós sabermos se a fonte ela é confiável. Essa mesmo que eu passei para vocês, do copista, que o versículo 4 não tem no texto original, são todas informações verificáveis. Você pode estar pesquisando, você pode dar um Google, tá bom? Você pode estar perguntando aí para o teólogo mais próximo que você tiver, um pastor, tá bom? Então, é um versículo adicional aí no Evangelho de João, colocado por um copista. Não está no texto original, não está no grego, tá bom? Essa foi essa parte importante. Não só essa. Agora, tirando a fonte externa, o conhecimento bíblico, que é a fonte interna, né? O conhecimento bíblico também é importante, porque nós não podemos se basear naquilo que nós ouvimos apenas de uma mensagem no YouTube ou de outros pregadores. Às vezes nós se inspiramos em algumas pessoas, né? Porque tem homens e mulheres de Deus, e nós se inspiramos nessas pessoas. Mas o importante é nós acompanharmos fazendo a leitura bíblica também. Porque às vezes nós ouvimos coisas nos altares que não estão na Bíblia. E nós só vamos saber disso se nós tivermos o conhecimento bíblico. Vou dar um exemplo. A palavra de Deus, nós já ouvimos muito isso nos altares, ela se renova a cada manhã? Será que esse versículo está na Bíblia? Vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz.
Algumas pessoas dizem, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Na verdade, o que diz o texto está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler aqui, versículo 23, no capítulo 3 de Lamentações. Vou ler a partir do 22. E pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o que se renova a cada manhã é as misericórdias do Senhor. A cada manhã, a misericórdia do Senhor, ela se renova na vida do ser humano. Deus, ele é misericordioso para com todos. Então, a palavra de Deus, ela não se renova, ela é imutável. Né? A palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas permanecem. Então, quando alguém prega que a palavra de Deus, ela se renova, é antibíblico, né? Está repreendida. A palavra de Deus é imutável, é única. Bom, ela não tem como se renovar a cada manhã. O que pode se renovar dentro da palavra de Deus é os nossos argumentos. Nós pegamos um texto que já é conhecido, um prega em cima de João 5 e ele prega ali naquela noite de um jeito. Aí vem outro pregador que tem um entendimento diferente e ele prega de outro. Então, os argumentos se renovam, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Então é importante termos o conhecimento, porque nem tudo que nós ouvimos nos altares está na Bíblia. Outro exemplo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Será que diz isso em João capítulo 10, versículo 10? Vamos olhar. Vou olhar para vocês, depois vai aparecer também na tela desse vídeo para você acompanhar aí. João capítulo 10, versículo 10. O que diz lá? O diabo vem senão para matar, roubar e destruir? Nós já ouvimos muito isso de muitos pregadores nos altares. Na verdade, não é isso que o texto diz. O texto diz, o ladrão, e não o diabo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes erros pequenos aí que nós usamos, que por falta do conhecimento do texto, nós podemos adquirir e sair também espalhando aí esses textos que às vezes não estão dentro da Bíblia, tá bom? E tem muito mais, né? Se a gente for aqui pegar falas erradas nos altares, são inúmeras, tá bom? Então agora vamos falar sobre a montagem da mensagem, a montagem do esboço. Nós já falamos aí a importância do conhecimento, né? O pregador sem o conhecimento, sem conhecer o texto, ele não pode pregar, ele não vai saber o texto com texto. Falando de texto com texto, nós sabemos que um texto e o contexto. O contexto de um texto é um texto antes e às vezes também um depois, para você saber ali o que estava acontecendo. Vou dar um exemplo aqui na mensagem que nós vamos pegar, tá bom? De um contexto. Aqui eu montei aqui como a forma de nós vamos montar aqui um esboço. E o legal é que nessa mentoria eu vou trazer um conteúdo para você, né, ali que ensina a montar o esboço de uma forma rápida, simples e eficaz. Muito bom. Para a gente não ficar carregando aqueles monte de papel dentro da Bíblia. Às vezes nós fazemos esboço em folha, colocamos aquele monte de papel dentro da Bíblia, a Bíblia fica até cheia, barrocada de papel. Então tem uma forma aí muito boa, muito legal. Eu fiz um tutorial ensinando a montar através da ferramenta do WhatsApp. Algumas pessoas preferem usar o bloco de notas, que você baixa através do aplicativo, né, na Play Store. E também eu ensinei a fazer aí o tutorial justamente no WhatsApp. Tá? Você vai montar um grupo lá no WhatsApp. E você, para montar um grupo, você precisa de ser mais de uma pessoa, né? Você vai adicionar alguém, montar o grupo, excluir a pessoa para ficar só você no grupo, e dentro do grupo ali você vai fazer as suas mensagens. Tá bom? Você vai fazer as suas mensagens. Conforme tá aqui na lousa, só que lá no tutorial você vai aprender a fazer isso dentro da ferramenta do WhatsApp. Aqui vou escolher um tema. Eu vou escolher Mateus capítulo 4.
que é a tentação de Jesus no deserto. Então colocaria aqui o tema, as tentações. É um texto que a gente já conhece. Como eu falei, a gente não pode pegar um texto que a gente não conhece, tirar a palavra aleatória. Aí justamente quando o irmão e a irmã tirar a palavra aleatória, cai justamente lá na genealogia. A irmã vai pegar o quê? Né? Então ficaria difícil. Então o que? Nós temos que ter o conhecimento, o Espírito Santo de Deus ele vai te inspirar. Você vai sentir no coração qual mensagem você vai pregar. Dentro do texto que você conhece. Dentro do texto que você conhece. As tentações. Aí eu coloco aqui do lado. Imitei Mateus, né? Capítulo 4. Aí, esse vai ser o texto lido. Depois você vai fazer uma introdução, que você vai se apresentar. Você vai se apresentar para a igreja. Você vai apresentar ali uma pré-apresentação, como se fosse um trailer de um filme, né? Você faz ali tipo um resumo, uma apresentação rápida da mensagem. Você vai apresentar ali uma introdução da mensagem. Você está ficando muito pequeno para os irmãos. Aí você vai apresentar aí, se apresentar, fazer uma pré-introdução aí da mensagem, falar isso a respeito do que você vai falar com os irmãos. Daí você vai ler o texto. Você vai ler o texto. Depois de ler o texto, você vai explicar o texto e o contexto. Como eu falei, o contexto é um texto antes, né? O que estava acontecendo antes de Mateus capítulo 4? Antes de Mateus capítulo 4, Jesus estava sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Aí esse é o contexto de Mateus capítulo 4. Ele vai dizer, ó, Jesus antes de chegar aqui no capítulo 4, antes de ser tentado pelo diabo, ele estava sendo batizado por João. Aí teve a visão, né, do Espírito em forma de pomba descendo sobre Jesus. E ele foi ali batizado, ouviu-se uma voz do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Bom, é até pontos que nós vamos colocar aqui no ponto-chave. Eu separei aqui, ó. Então aqui, o primeiro tópico foi o quê? Texto e contexto. Contexto é o batismo de Jesus por João Batista. Você vai explicar até chegar no capítulo 4. Chegou no capítulo 4, os pontos que eu exploraria montando esse esboço. Primeiro seria o Espírito. Espírito. Por que o Espírito? Porque no momento que Jesus estava sendo batizado, desceu em forma de uma pomba sobre ele o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu ao deserto. E ali ele foi tentado. Então, eu colocaria aí esse ponto para falar aos irmãos a importância de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ser conduzida pelo Espírito Santo. Segunda parte aqui seria a palavra. Pode ver que eu separei aqui, né? Aqui é o ponto A. Ó. Segundo tópico, ponto chaves. Ponto A, o Espírito. A gente vai falar a respeito do Espírito Santo. Sobre a importância, né? Jesus ele recebeu ali o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E em todas as vezes em que alguém haveria de passar por uma perseguição, por uma tentação, por um momento difícil, o Espírito Santo ele tem que estar lá para ajudar a pessoa. Aonde mais isso, pastor? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos, né, que estavam ali reunidos no tabernáculo. No cenáculo, perdão. Eles estavam reunidos ali no cenáculo, esperando ali a promessa de Jesus Cristo, que desceria sobre eles o Espírito Santo. Aí eles recebem o Espírito Santo, e dali em diante eles começam o seu ministério pregando o Evangelho. E a igreja é perseguida, pessoas morrem, pessoas são degoladas, pessoas são crucificadas, mas eles vão até a morte para cumprir ali
a chamada de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Isso não por força própria, por força humana, mas porque eles estavam cheios do Espírito. Então eu aplicaria essa parte do Espírito na mensagem de Mateus capítulo 4 aí dentro desse esboço, tá bom? E você, tudo isso aqui que eu estou fazendo, você pode aplicar em qualquer mensagem, tá? O importante aqui é você pegar o que está em vermelho, ó. Tema da mensagem, você vai colocar a mensagem que você for pregar. Estou dando um exemplo de Mateus capítulo 4. Aí se você for pregar em outro texto aqui, aí você coloca o versículo. Primeiro tópico, texto e contexto, você vai colocar o contexto da mensagem que o Espírito Santo te direcionar. E aqui os pontos. O ponto A da mensagem que o Espírito Santo te direcionar. Dentro de Mateus capítulo 4, você vê o Espírito, a palavra. Palavra porque Satanás ele tentou Jesus usando a palavra. Se nós percebermos em Mateus capítulo 4. Ele usa a palavra de Deus para tentar fazer Jesus cair na sua missão. Mas Jesus o combateu usando justamente o quê? A palavra. A palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus ela é espada, né? Ela é espada. Então nós só conseguimos vencer o diabo, nós só conseguimos vencer Satanás através da palavra. Então é outro ponto que eu colocaria na mensagem de Mateus capítulo 4. E o por último, a fidelidade. Jesus foi fiel ao seu ministério. Fidelidade. Ele foi fiel. Então ele combateu Satanás e ele foi cumprir com o seu propósito que ele veio à Terra, que é para salvar os que se haviam perdido. Então são esses pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, a fidelidade. E, por último, no tópico 3, a aplicação. Aí você vai aplicar segundo os seus argumentos. Você tem os seus argumentos, você vai aplicar para os dias atuais da igreja, que estará ouvindo na noite da mensagem, ou no dia da mensagem, e você estará trazendo a aplicação desses pontos à igreja. Essa é uma forma de montar um esboço, que é o mais importante aqui da nossa mentoria. Ajudar os irmãos a fazer essa montagem, para a nossa mensagem não ser aquela mensagem bagunçada, onde nós lemos em casa, preparamos todo o cenário na nossa cabeça, chega na igreja e nós esqueceu tudo. Porque toda vez que nós vamos pregar, como se fosse o primeiro dia, né? Tá aquele nervoso, aquele frio na barriga. Mas ter um esboço para ajudar, uma montagem ali para você estar acompanhando, fica muito melhor. Você consegue melhorar aí a performance da sua mensagem para melhor o alcance aí dos ouvintes. Então, lembrando aqui, irmãos, uma retrospectiva sobre o que nós passamos nessa mentoria. Não deixe faltar na sua vida, se você quer aí ser usado como aqueles grandes avivalistas que Deus levantou, se você quer que suas mensagens venham impactar pessoas, com que pessoas venham se render aos pés de Cristo, não deixe faltar a leitura da palavra de Deus. Faça a leitura diariamente, leia a Bíblia, use o plano de leitura diário que você ganhou através dessa mentoria, né? Não deixe faltar a graça, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te dar a mensagem. É Ele que vai te direcionar, é Ele que trará à memória, né? Todos os textos que você leu da Bíblia, Ele trará à memória para que você possa encaixar aqui na aplicação, para que você tenha argumento. É Ele que vai escolher a mensagem, Ele que vai te dar a mensagem. Você não vai tirar aleatório, porque pode cair no texto que você não preparou, no texto que você não conhece, e não é essa a vontade de Deus, porque daí senão a mensagem ela fica naquilo que nós falamos, né? Encher linguiça. Então o que nós vamos fazer? Deixar o Espírito Santo de Deus dar a mensagem. Ele vai te dar a mensagem em cima de um texto que você conhece. Você vai montar o seu esboço, e aqueles que estarão ouvindo a mensagem, com certeza a pregação vai ser o quê? Fixada no coração desses ouvintes. Você vai ser um semeador, e essa semente ela vai cair em boas terras. E ela vai crescer e dar fruto. Mas depende do nosso esforço, irmãos. Depende do nosso esforço, pregadores, para nós buscar o conhecimento, para nós buscar em oração o Espírito Santo, para nós buscarmos em fontes externas, melhorar o nosso conhecimento, para melhorar as nossas mensagens e alcançar o coração daqueles que as ouvem. Então esse é o nosso comprometimento, né, com a palavra de Deus. Eu espero que essa mentoria tenha ajudado você a melhorar, a você a crescer na graça, no conhecimento.
Eu creio que vai ser algo de grande valia para as nossas vidas. Como eu falei, você vai ter aí a sua certificação. Já estamos chegando aí no final dessa mentoria. Você vai ter aí de brinde 2 sermões, um do Carlos Spurgeon e também de John Wesley, tá bom? Para você estar analisando. Vai ter aí no final do vídeo, né? Você não encerre agora. Vai ter, eu vou colocar no finalzinho do vídeo aí também o tutorial de como montar no WhatsApp para ficar mais prático, para a gente não estar montando em folhas de papel, para a gente não estar carregando aquele monte de folha dentro da nossa Bíblia. Nós vamos montar dessa forma aqui dentro do WhatsApp, ó, vai ficar muito bom. Você vai ter todas as suas mensagens lá, só rolar para cima, para baixo e usar no celular ali do lado da Bíblia na noite da sua ministração. Algo de grande valia. Eu espero que Deus ele venha abençoar grandemente o seu ministério, que venha crescer e você venha ser aí usado grandemente por Deus no meio desta geração. Deus abençoe e até o próximo projeto. Deus abençoe a Convenção Sinap também, em nome de Jesus.